A ciência como um processo de aquisição de conhecimento por meio de sistematização, de observação, de comprovação, né? A ciência trabalha com evidências. Hoje a ciência está muito presente na vida da gente, né? A pandemia, ela trouxe aí conceitos científicos, procedimentos, a gente pensar sobre ciência, ressaltar a importância dela, porque, né, ela se colocou como a nossa única salvação, né? No meio de uma pandemia, o que pode nos salvar? Se não processos científicos, né, que garantam confiabilidade e que reconheçam métodos de prevenção ou mesmo de contenção e cura, por exemplo, da Covid-19. Então, a ciência, ela está ligada ao método, né? Isso é muito importante. Então, a gente saber que a ciência é uma aquisição de conhecimento a partir de um método, né? Então, de um processo que determinado fenômeno, né, vai passar, determinado acontecimento vai ter que ser colocado em xeque, vai ter que ser comprovado para levantar evidências, né, que garantam e que construam conhecimento. Então, a ciência ela é diferente do senso comum porque ela tem comprovações. Na ciência tem que dizer por que você sabe, como você sabe. No senso comum, simplesmente se sabe, né? Então, no senso comum, um chazinho que é bom, o chá de boldo que é bom para o estômago, você não vai explicar por que ele é importante, isso cabe à ciência. O senso comum, né, o conhecimento, através de gerações, foi mostrando que o chá de boldo pode ser importante, pode ser interessante, né? Para, sei lá, conter efeitos estomacais. Então, não, o senso comum é muito importante, né? O senso comum, porque muitas vezes a ciência parte desse senso comum, né, de um problema, de um questionamento, para levantar as hipóteses, e aí nesse processo, como eu coloquei ali, de tentativa e erro, vai obter resultados concretos. Né? Então, vamos pensar no chá de boldo. Alguém foi tomando chá de boldo, né, ao longo aí das civilizações, e foi vendo que ele tinha um efeito para o estômago. Quem entende aqui de chá de boldo, tiver informações mais concretas, pode situar. Estou tratando aqui só com um exemplo. Então, alguém foi tomando e vendo que o chá de boldo ele podia ser importante, né? Que ele podia ter um resultado ali, conter alguns efeitos estomacais. Aí, quem vai levantar o problema, hipótese de que o chá de boldo pode ser benéfico é a ciência. E aí, nesse processo de tentativa e erro, vai mostrar quais as propriedades que o chá de boldo tem que realmente pode trazer benefícios, né? Mas é sempre bom lembrar que, ainda que a ciência seja importante, como eu coloquei aqui no nosso começo, com um certo exagero, ela seja a nossa salvação, né? Eu gosto muito de uma frase de um teatrólogo, Brecht, que ele fala que a única finalidade da ciência devia ser aquela de aliviar a miséria da existência humana, né? Então, a ciência ela tem que trazer qualidade de vida e impacto nas nossas vidas, impacto positivo. Mas ainda que eu veja a ciência como muito importante, a gente tem que saber, né, que os resultados muitas vezes não são fechados, a ciência também está sempre em transformação, a ciência também, né, atende determinados interesses, ela não é sei lá, um ser numa torre de marfim que está isenta a qualquer tipo de crítica ou de falha. Né? Então, a ciência, ela tem, sim, suas lacunas, né? Ela tem resultados que são muitas vezes provisórios, a ciência pode ser revista, né? Existem lá os paradigmas científicos que podem ser colocados em xeque, né? E ser colocado em comprovação, né? Se a gente for pensar se a gente for ter uma ótica mais produtivista, né? Então, 30% da população, nós vamos ter que atender esse público de alguma maneira, né? É um caminho. A gente pode se convencer a partir dessa ótica. Então, olha, vai ter muita gente idosa, então a gente vai ter que informá-los, né? Um outro caminho que a Heloísa coloca, que é muito interessante, é o envelhecimento ativo, né? Esse público, ele precisa estar informado, ele precisa de conhecimento. E um outro caminho que eu vejo, tá? Vocês analisem aí o que vocês acham, é um caminho de possibilidades iguais, né?
Eu não sei se a gente tem que dividir, assim, eu estou dizendo a importância da divulgação científica por faixa etária, quem deve ou não deve ser informado, né? Mas ela é importante, ou ela deve acessar de forma diferente, obviamente, mas os diferentes tipos de público, né? As diferentes faixas etárias. Então, quando a gente fala que a divulgação científica é uma ação política e estratégica, porque ela serve para formar as pessoas, né? E para as pessoas entenderem, se situarem no mundo, entenderem, né? Os processos e terem conhecimento suficiente para não se apropriar de informações equivocadas ou sem base científica, que vai refletir, né? Essa apropriação de informação equivocada vai refletir nas suas vidas, nas suas escolhas, né? E aí vai basear escolhas cotidianas, decisões pessoais que podem ser altamente prejudiciais. A Lília, né, ela colocou a ciência é muito importante, principalmente por conta das informações fake news, onde as pessoas idosas ficam sem saber se é verdade ou não. Exatamente. Então, você também entendendo como é que funciona a ciência, esses processos, você fica menos sujeito a esse tipo de informação equivocada, né? Ou às vezes não é nem informação equivocada ou distorcida, é informação explicitamente, né, falsa. Quando a gente fala mesmo de negacionismo e de analfabetismo, tem uma diferença aí, né? Porque quando a gente fala de analfabetismo científico, é uma coisa talvez que está ligada à escolaridade, que é involuntário, às vezes a pessoa não conhece, ela não tem noção de que, sei lá, que a água a uma temperatura de 100 graus ela ferve, né? Ela não tem noção, ela não aprendeu isso. Agora, já o negacionismo é a intenção deliberada, né, de negar a ciência, ou negar princípios científicos mais básicos. Sabe? Então, você tem muitas críticas, às vezes, os cientistas criticam jornalistas ou criticam divulgadores de ciência porque acham que eles simplificam demais a linguagem, que eles não explicam corretamente, que eles deixam a informação muito rasa, não se aprofundam. O próprio jornalismo, mesmo manuais aí de divulgação científica, que usam imagens, usam, por exemplo, gráficos, ilustrações, tratam as informações assim numa linguagem mais acessível, né? Tem divulgadores científicos que trabalham com crianças, por exemplo, e aí tem que, né, pensar ainda mais nessa linguagem. Então, claro que é um caminho bastante tênue aí, né? Em que medida que eu estou simplificando demais, né? Em que medida que eu estou usando umas figuras de linguagem, umas comparações, umas analogias que não são adequadas. Então, ou que conseguem, de fato, explicar o termo científico sem reduzir demais. Então, são questões que a gente passa, né, no jornalismo, a gente está sempre debatendo isso, né, qual que é a medida de desenvolver essa divulgação científica de forma acessível, mas sem simplificar, ou sem reduzir a questão. Acho que esse é o problema. Não sei quem acompanha aqui revistas de jornalismo científico, né, a própria Super Interessante, que trabalha com muitas metáforas, que trabalha com analogias, gráficos, infografia, ela é criticada, em alguns momentos, por simplificar demais a linguagem científica. Usar do humor, né, tem uns que usam mais de humor, irreverência, ou mesmo os divulgadores científicos no YouTube hoje, ou nas redes sociais, que estão tentando ser mais irreverentes, assim, né, fazer piadinhas, brincadeiras, sofrem uma série de críticas. Né, e aí, esse é um debate interessante, assim, até que ponto é importante você fazer isso para alcançar o público, até que ponto não. E aí, para o público idoso, eu fico pensando muito na infantilização, né? Você não infantilizar, você não nivelar, assim, né, de uma forma que acho que ele não vai entender, ou que ele não tem interesse em determinados assuntos, ou que ele não vai conseguir ter um raciocínio em cima de questões complexas. Acho que é bem perigoso a gente fazer esse tipo de nivelamento. Mas, né, também não há receita. Então, essa
um problema, é muito nessa tentativa e erro, no reconhecimento dos públicos, no acesso que seu material está tendo, né? Você produzir um material e depois avaliar se esse material teve uma boa receptividade, se entenderam, não entenderam, está em constante diálogo com esse público na proposta da popularização da ciência, porque isso vai te ajudar também a moldar melhor esses materiais, tá? E aí, dentro desses 3 eixos, eu coloquei aqui, em resumo, né, essa ciência direcionada aos idosos. Então, por que eu vou divulgar ciência para o idoso? Né? Primeiro, por aquela série de fatores que a gente já colocou aqui, né, mais cedo, que é necessária a aquisição de conhecimento, que o idoso continue em atividade, né, ele faz parte do público, ele tem os mesmos interesses de outras faixas etárias, né, mas em contraposição, outros artigos vão colocar que também, às vezes, né, em alguns momentos até, eles são mais sujeitos a informações frágeis e resistentes às próprias convicções. Né, eles são resistentes às próprias convicções. Me corrija se eu estiver errada, e quem trabalha com os idosos vai poder falar isso. Isso também foi tirado lá do artigo da URGS que eu comentei com vocês há pouco. Então, são pessoas que são mais resistentes, né, talvez não estão tão abertas a mudar o seu conhecimento, são mais sujeitos a informações frágeis, porque não conhecem muito, justamente porque tem dificuldade de lidar com a tecnologia, não conhece muito dessa grande quantidade de informações que vem chegando de diferentes fontes, vai acreditar no primo que mandou o WhatsApp, né, lá com a mensagem falando que tem chip na vacina, eles, então, uma forma de enxergar, de viver o mundo nessa grande quantidade de informações que eles não estão acostumados. Então, eles ficam mais sujeitos a informações frágeis, né? E são pessoas que, sei lá, em alguns momentos têm convicções já muito estabelecidas. Então, fica mais difícil de você penetrar isso. Isso, precisam de mais tempo para se adaptar às mudanças, sei lá, precisam de mais paciência, né? Precisam que de mais, talvez, comprovações ali ou ensinamentos mais direcionados, de onde eles podem adquirir informações confiáveis. Então, por isso que é importante divulgar para os idosos, para eles não ficarem tão sujeitos a essas informações frágeis, né? E com os idosos também é nesse sentido. Você divulgar com o idoso, primeiro para entender o que ele pensa, o que ele quer saber, o que é importante para ele, né? Porque às vezes a gente lá no nosso pedestal, a gente acha que a gente sabe o que é importante para os outros, ele precisa saber isso, é isso que ele precisa estar informado, é isso que ele precisa entender. E, de repente, não é isso que ele está interessado, não é isso que gera impacto na vida dele, né? Não é isso que vai gerar resultados que são ali satisfatórios para ele. Então, divulgar com ele também faz com que a gente entenda melhor as necessidades, com que a gente possa ajudar nessa dificuldade com as tecnologias e provocar também interação social, que foi um item muito importante da pesquisa que eu comentei com vocês da USP, sobre o curso de astronomia para os idosos, que eles identificaram ali o que é importante para o idoso, mais do que, aí vocês que trabalham com idosos também vão poder me falar se é isso mesmo, mais do que adquirir conhecimento ou escolarização, para eles é importante a interação social. Então, eles preferem, de repente, muito mais aprender e compreender, adquirir conhecimentos pela vivência e pelas interações entre pessoas do que propriamente ali de modo disciplinar. Né? Então, essa interação que eles colocam como muito importante. Por isso que divulgar com os idosos também vai ajudar nisso. E divulgar sobre os idosos. Também já foi falado aqui que é um público numa ascensão absurda, né, que logo vai representar 30% da população, então, é um público que está em crescente expansão, então vai exigir conhecimentos mais específicos, estudos para melhoria da qualidade de vida, então, por isso que é importante divulgar ciência sobre o idoso, né, e produzir mais conhecimento também sobre esse idoso, para gerar aqui essa série de benefícios que a gente vem falando. Eu trouxe alguns exemplos para vocês do que é feito aqui na área de divulgação científica, não necessariamente para o público idoso,